Muito boa noite. Aqui estou eu para dar início a mais uma live em movimentos. Toda segunda-feira, às 19 horas, estamos aqui para dar início a esse programa. Então, toda semana, né, o que a gente tem é que toda semana um profissional se apresenta, muito boa noite, e apresenta a modalidade com a qual ele se desenvolve um tanto do seu trabalho, né? E assim, vocês têm a oportunidade de estar conhecendo melhor os profissionais e também o que é realizado no Espaço Terapêutico Movimentos. Hoje nós estaremos aqui com a Kátia. Olá, Kátia. A Kátia é psicóloga e é também consteladora. E hoje ela vai conversar com a gente sobre constelação, para que a gente entenda um pouco melhor, né, sobre o propósito da constelação, né? Para que a gente faz constelação, por que a gente faz constelação, o que acontece na constelação. Boa noite, Kátia. Boa noite. Quero ver se eu consigo falar todas essas coisas do porquê que a gente faz, como é que a gente faz. Porque o tempo. Primeiro, que quando eu começo a conversar sobre isso, eu não paro. E segundo, parece que esse assunto nunca acaba. Ah, é Mas verdade. Eu acho mesmo, Kátia. Eu vou dar aqui a dica para as pessoas que estão aqui conosco, que eu já dei também semana passada, que é assim, olha, eles querendo, eles mostrando interesse, a gente faz mais, né? Então, entendi. A gente é faz isso. mais. Esse é o Não, e convite. até porque atendendo pedidos, tirando dúvidas, a conversa sempre é mais empolgante, mais interessante. Mas adorei. Obrigada de novo pelo convite de estar aqui falando desse tema, que eu acho que é de muita utilidade, que tem muitas perguntas a respeito, existem muitas dúvidas a respeito de constelação, né? Sim, com Mas vamos certeza. lá. Mas de todas as coisas importantes que você tem para falar hoje, né? Você poderia estar contando para nós um pouquinho sobre o que é a constelação familiar, afinal de contas. Afinal de contas, né? Então, assim, a constelação, ela é um trabalho que permite você acessar a história do seu sistema familiar. Você Hum, amplia a consciência do que foi vivido por esses antepassados, e nessa ampliação de consciência, muitas vezes existe a possibilidade de movimentos de reparação, de inclusão, de se restabelecer o equilíbrio do sistema, né? Esse restabelecer o equilíbrio, fazer essas reparações, isso repara o que a gente chama do fluxo do amor no sistema, né? Então essa hum, palavra reparar e cuidar do fluxo do amor do sistema é um eixo da constelação, entendeu? E se faz aham, isso como? A partir da ampliação de consciência. Porque muitas vezes a gente não tem noção, a gente não sabe, mas a gente está repetindo padrões dos nossos antepassados, a gente tem algumas lealdades, e a gente imagina que não, que a gente está fazendo aquilo porque a gente faz, e a gente tenta mudar e não consegue mudar, e investe para mudar e não consegue mudar. Então a constelação vem e clareia sobre essas dinâmicas, traz uma ampliação de consciência sobre essas dinâmicas, entendeu? aham. Aquelas situações onde a gente, de alguma forma, se sente refém, né? A gente sente que repete, ou quando eu identifico, né, que uma constelação pode estar ajudando, Kátia? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né, que a gente sabe que uma constelação pode ajudar ou ela é indicada, Hum, tem alguns critérios, mas, por exemplo, às vezes a gente percebe um padrão que se repete na nossa família. Ah, minha avó se separou, a minha mãe se separou, a minha irmã se separou e eu estou aqui vivendo uma crise na minha relação.
e queria dar uma olhada nesse padrão da minha família antes de que eu também me separe, entendeu? E a partir daí muitas dinâmicas. Ah, eu estava muito bem financeiramente e de repente perdi tudo. Isso já aconteceu com meu avô, isso já aconteceu com meu tio. Então, a primeira coisa, às vezes você percebe padrões que se repetem na família. Essa é uma situação. Outra coisa Uhum. que você pode trabalhar são relações. Ah, eu tenho uma dificuldade de me dar bem, né? Eu tenho dificuldades no relacionamento com a minha mãe, dificuldades no relacionamento com o meu pai, com o irmão, dificuldades profissionais. Então todas essas coisas que você percebe que você já investiu, que você já tentou fazer algo para ver se você conseguia um giro e que você se percebe patinando nesse lugar, você pode constelar. Sentimentos, medo, é, insegurança, depressão, né? Sensações de que, nossa, de situações que, né, doenças. Então, todas essas situações que você se percebe investindo, né? Uhum. Dificuldades de relacionamento, dificuldades de saúde. Opa, 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 opa. Não, 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 não. A internet não fará isso conosco neste momento. Oi, eu tô te ouvindo. Kátia! Eu Oba, tô te oba, ouvindo, oba. te vejo. Tá me vendo? Eu tô te vendo. Só deu uma falhadinha, pelo menos para mim. Não sei se para todo É, mundo. não, para mim não deu, mas já vai me dar o gelo. Eu ainda vou constelar o meu problema com a tecnologia. A gente se preocupa mais se o sinal vai ajudar do que com o que você tem que falar na constelação, mas tudo bem. Então, você estava falando um pouquinho do medo, da depressão, doenças. Sentimentos, padrões que se repetem, relacionamentos que você percebe que você tem dificuldade, às vezes relacionamento com parceiros de trabalho. O que você precisa para poder pedir uma constelação? Você precisa estar diretamente envolvido, você precisa estar diretamente envolvido nesse tema, né? Então, assim, Uhum, você precisa ser uma constelação do teu sistema familiar, né? Algo que faça parte do teu sistema familiar, né? Não dá para você constelar, eu queria constelar a relação do meu marido com a minha sogra, que é muito difícil. Não. Aí quem tem que fazer essa constelação é ou seu marido ou a sua sogra, né? Agora você aham, pode falar, eu tenho uma preocupação, eu queria constelar a minha relação com meu irmão, né? Às vezes às vezes a gente fica muito presa numa situação e às vezes o simples fato de estar em constelação ou em participar das outras constelações, a gente já vai flexibilizando o jeito de pensar e o jeito de enxergar a situação. Porque normalmente, é o que eu digo, a pessoa quando ela vem com um pedido para constelação, ela tem uma história oficial sobre aquela situação. É uma situação que ela trabalha, que ela insiste, então não é uma novidade para ela, né? uhum, E é lógico, ela tem verdades sobre aquele tema, ela tem o que lhe foi contado sobre aquele tema. Então, o que eu digo é que quando a gente vai fazer uma constelação, a gente tem que estar aberta para uma outra versão da história. Porque às vezes os mocinhos não são os mocinhos, os bandidos não são os bandidos. Então, esse é um movimento que a constelação faz, que é te ajudar a mudar de olhar, né? uhum. Te ajudar a fazer esse movimento. Kátia, chegou aqui uma pergunta, né, da Lili Santos. Ela queria saber se pode escolher dois temas na mesma constelação. Não, a ideia é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, a constelação familiar, ela não é um trabalho que você faz para você, ela é um trabalho que você faz para o seu sistema. Se você tem dois temas que você quer constelar, o que eu digo é o seguinte, escolhe um e você usa esse tema, porque esse tema é a porta de entrada na constelação. Aliás, eu costumo brincar. Eu digo assim, olha, eu queria ser o McDonald's, que é faça o seu pedido, né? Você faz o seu pedido, mas a constelação que acontece é a constelação que o sistema precisa, entendeu? Então, assim, você vê por quê? Porque
é um trabalho energético. Ah, eu tenho 2 temas para constelar, mas hoje, aqui, agora que eu cheguei, que eu estou aqui sentada para fazer constelação, qual deles me chama? Você Uhum. vai fazer uma constelação e muito possivelmente você vai sair e esse outro tema pode estar coligado, pode ter um movimento nesse outro tema também, ou você está ali, você pede uma constelação e outra pessoa do grupo pede uma constelação que é o tema que você ia pedir. Então é muito louco, né? É muito Aham. bonito o jeito que as coisas se organizam. Mas não, a ideia é você pedir uma porta de entrada, porque o pedido da constelação é a porta de entrada é a porta de entrada para o seu sistema. Não Uhum. precisa dar a porta e a janela, só dá uma porta já dá para. Já dá para entrar lá, né? É, Então, tem uma pessoa aqui. Ai, meu Deus do céu, eu vou chegar lá, sabe? Porque às vezes eu me atrapalho aqui para mexer nisso. Mas, enfim, ela está dizendo que resolveu um problema de 20 anos e tem muito agradecimento por ter participado de uma constelação. E a Lili Santos, de novo, está perguntando, né? Então, onde me sinto como vítima, posso enxergar uma situação diferente dentro desse panorama que você sim, esteve apresentando? sim, sim, né? Sim. É por isso que eu digo, às vezes, uma coisa que a gente tem que estar aberto quando vai fazer constelação é para o movimento e abrir mão das nossas verdades absolutas, Uhum. entendeu? Porque é uma ampliação de consciência. Né? Então você vai deixar de olhar para aquele ponto e olhar para tudo o que gerou, né? O ponto é o que você dá, mas a constelação vai se desmembrando, né? E aí a gente chega em qual geração, né? Ou que situação trouxe aquele sentimento, trouxe aquele conflito, trouxe aquela ruptura. E existe, Kátia, um limite de abrangência, né, dessa ancestralidade? Quer dizer, eu posso alcançar até esse sistema dos meus bisavós ou dos meus tataravós? Ah, olha, se tem um limite eu não conhecia ainda. Tá bom. Se tem um limite, eu não conheço ainda, porque a função do constelador é não atrapalhar a constelação, entendeu? O Uhum. bom constelador, ele não atrapalha o fluxo do movimento que acontece na constelação com os representantes, né? Mas eu não posso te dizer, até porque a ideia é assim, às vezes você vê algo que está na linha do bisavô, mas às vezes é muito para trás, e o que você vai deixar é o movimento acontecer. Eles não precisam dar satisfação, eles precisam fazer o movimento, né? Eles não precisam se identificar. Acho que o importante é a reparação que acontece, né? Quando você chega num movimento onde pode existir uma compreensão melhor do que acontece, Uhum. né? Isso é muito bonito. E aí, os movimentos que o sistema precisa fazer para isso acontecer, ele vai fazer na constelação. Uhum. É uma abrangência realmente muito extensa, né? Digo que não sei. Digo Digo que não claramente sei. que não sei até onde vai e deixo ir, né? É um Aham. trabalho, ele é um trabalho forte, acho que inclusive é uma coisa importante de esclarecer aqui, porque muitas vezes as pessoas perguntam se a constelação é um trabalho religioso ou se tem a ver com uma religião. Não, constelação não tem a ver com religião, né? Uhum. Constelação tem a ver com teoria de campo. Então, o que sabemos, né, que nós todos, nós não recebemos só a genética biológica dos nossos antepassados, a gente também recebe os registros emocionais. Então, todas essas informações do que aconteceu no nosso sistema, elas estão no nosso campo. Mas a gente Uhum. pode fazer uma continha básica, né? Nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Mas a gente pode imaginar que nós somos 25% cada um dos nossos avós. Ou você pode imaginar que você é 12,5 avos, cada um dos seus
bisavós. E assim vai, né? Então você imagina todas essas vivências te constituem, né? Uhum. A gente, o problema é o seguinte, né? Eu acho que assim, a constelação é um trabalho no sistema. A constelação, ela devolve a gente para o nosso lugar, eu vou dizer para o nosso lugar, que é somos fruto de um coletivo. Uma cultura capitalista, individualista, deixa a gente com uma visão deturpada sobre isso. A gente pensa assim, eu consigo, eu que faço, né? Eu que sou um sucesso. E ao mesmo tempo se eu erro, eu fracasso, eu sou ruim, eu não faço nada. Como se a gente Hum. tivesse nascido de chocadeira, né? E É. não, a gente nasce de um pai e de uma mãe que está dentro de uma família, que está Uhum. dentro de uma comunidade, que está dentro de um bairro, que está dentro de um estado, que está dentro de um país, que está dentro de um continente. Uhum. E todas estas coisas, elas estão presentes nas nossas decisões. A gente não é tão livre o arbítrio assim. É um livre-arbítrio, né? Mas é um livre-arbítrio do quê? Do recorte que você tem. E o recorte que você tem é formado pelo quê? Pela tua história, Uhum. né? Então, tem algumas frases em termos de constelação que é isso. Você primeiro precisa saber de onde você veio para você saber para onde você vai. Isso mesmo. É. Essa questão sistêmica muda em outros países não capitalistas? A Silvia Beatrix está perguntando. Não, a questão não é essa. Quando eu falo dessa questão capitalista individualista, é o jeito que a gente vê a vida ou que a gente se julga. Né? É isso que eu estou falando. A gente vive, quando você vive numa coisa muito individualista, numa cultura muito de meritocracia, o que que acontece? Você começa a se avaliar por esses padrões, entendeu? E Uhum. você esquece que você não é só isso, né? E que você é a continuidade de uma linhagem, né? Você tem antepassados e vai deixar descendentes. Né? E quando você deixa descendentes, às vezes, quando você tem um descendente, você começa a saber um pouco melhor do teu lugar. Né? Então, o que a gente tem que entender é como estão os nossos olhares. O Bert Hellinger, que foi quem criou a constelação, ele era um seminarista, ele foi fazer um trabalho na África. E o que ele achou interessante, o que tocou ele, é que na África a pessoa não fala oi, ela fala eu te vejo. Hum. Né? Então ela fala, eu te vejo. E a força que tinha esse eu te vejo, né? E aí, em alguns momentos, ele fala de alguns rituais que ele presenciou, né? Então, por exemplo, tinha alguém na tribo que estava inadequado, ou agressivo, ou roubando, ou qualquer coisa desse tipo, né? E disse que a tribo colocava ele no centro de uma roda, e a tribo ficava toda em volta da roda e começava a chamar ele pelo nome para ele Uhum. lembrar quem ele era, né? Então é um outro jeito de estar na vida, né? Sim. E esse jeito formata o jeito que a gente vê, mas não da onde a gente veio, né? Eu posso achar, né? Tem uma pessoa que foi fazer constelação uma vez e ela me falou uma frase no final, ela falou assim, nossa, eu me entrei aqui, não dá a menor bola para pai, mãe, tio, vó, eu tô saindo tendo que ter uma família, entendeu? Porque estava na vida, assim, muito dentro das ideias dela, do que ela estava fazendo e tal, não sei o quê. Hoje é uma pessoa que fez várias constelações comigo, muitas, né? E a gente brinca com essa história, né? Que ela fala que ela enxergou a família dela a partir da constelação. Mas depois, o quanto isso foi refletindo nas questões que ela tinha emocionais, nas questões profissionais e tudo mais, né? Porque reconectou com a estrutura. Sim. E de como, no final das contas, a gente vive, né? E a gente faz parte de um todo, e quando a gente mexe um pedacinho, a gente mexe em tudo, né? Eu costumo dizer na constelação que quando a pessoa vem fazer constelação e ela começa a entender da brincadeira, como eu digo, né? Entender como a coisa funciona, a gente nunca mais se sente sozinho, Uhum. né?
porque você resgata uma conexão com a qual você pode se remeter quando você precisa, né? Então, quem vive constelação e quem entende o funcionamento não precisa mais viver sozinho, entendeu? Uhum. E outra, vai, inclusive poder escolher diferente, né? A gente não está aqui para ficar repetindo história, a gente está aqui para fazer história. Sim, A gente tem que entender que a gente é a evolução do nosso sistema, né? Uhum. Você não está aqui para repetir história. Nenhum sistema quer de um membro seu sacrifício ou aprisionamento ou qualquer coisa desse tipo, né? Muito pelo contrário, é evolução, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Imagina um escravo que depois tem um bisneto com curso superior, alfabetizado, livre. A vida dele valeu a pena, né? Uhum. 12,5% dele está lá naquele bisneto, que é livre, com superior completo, alfabetizado, que é livre, né? Então a gente é sempre a tentativa do melhor do nosso sistema. Sim. E você já tinha falado em algum momento, né, sobre algumas leis, né, assim, que regem as constelações, né? Você quer falar um pouquinho disso, Cacá? Então, assim, vamos lá. A gente, o Bert Hellinger, quando ele fez esse estudo sobre as constelações, ele falou de que existem três leis universais que regem as dinâmicas familiares, né? Então, uma dessa lei é a hierarquia, a outra é a lei do equilíbrio, a outra é a lei do pertencimento. Essas três leis, elas são conhecidas como a ordem do amor, né? Então existe uma hierarquia, né? Os avós chegaram primeiro que os pais chegaram primeiro que a gente, o nosso irmão mais velho chegou primeiro que a gente, né? A Uhum. primeira esposa do nosso marido chegou primeiro que a gente, né? A primeira Ai, meu esposa, Deus! ai meu Deus, né? Não existe isso. A primeira esposa do nosso marido chegou primeiro que a gente. Então, assim, quando você entende essa hierarquia, né? Você também É. descobre o seu lugar, né? Então, a hierarquia, você olha para o lugar do outro, mas você também tem o seu lugar, né? E de repente você é filho, você não é pai. Você não é marido da sua mãe, você é filho da sua mãe, né? Uhum. E você tem pai. Ah, mas se separou, mas não importa, né? Existe uma hierarquia que você precisa, que ela está lá, que ela se apresenta e que ela só precisa de reconhecimento. A lei do equilíbrio, que é você tem que você não deve dar mais, não pode pegar mais do que você precisa. É um equilíbrio entre dar e receber. E Uhum. isso é muito disfuncional na nossa cultura, entendeu? Sim. Você vê relacionamentos de casal onde tem muito isso, né? Uma das pessoas dá, a ponto de que o outro nem sabe mais a importância que tem no vínculo, ou se sente muito menos, entendeu? Uhum. Então você tem esse equilíbrio entre dar e o receber. E todo mundo tem direito ao pertencimento. Então, essas situações que a gente vê na família onde existe uma exclusão familiar, né? Essa exclusão pesa na história do sistema. E de Uhum. repente ela se repete em outras gerações. Ai, Kátia, mas por que ela se repete? Se repete na busca de evoluir. Em algum momento, algum membro dessa família que está vivendo isso vai fazer um movimento diferente, Uhum. né? Como Então, uma assim, restaurar, para né? A restaurar. Uhum. restaurar. Então, por exemplo, essa coisa assim, o direito ao pertencimento, às vezes é uma coisa muito complicada, porque são três irmãos. Ah, eu cuido muito da minha mãe e eu tenho um irmão que não cuida nada. Ele é filho igual. Ele tem o mesmo direito ao pertencimento. Ele tem o mesmo direito, né? Se o seu pai morre, por mais que ele não tenha sido dedicado, ele tem o mesmo percentual de herança. Se seu pai quisesse que fosse diferente, ele teria feito isso em vida.
né? Uhum. Então são as ordens, são a hierarquia, é o equilíbrio, é o pertencimento, né? A gente está falando, eu falo em constelação que assim uma das coisas que a gente tem que abandonar logo no começo, quando você vai fazer a constelação, é o julgamento, né? Porque o que era uma mulher engravidar solteira há 80 anos atrás? Existiam famílias que eram expulsas de uma comunidade se isso acontecesse. Então, Sim. as famílias davam uma solução. Ah, essa solução está errada? Não, era a solução possível para o que apareceu. Ah, então aí a mãe pega, viaja com a filha, fica 2 anos fora, a família viaja, volta com um bebê que diz que é irmão. E aí aquele filho é criado como irmão da mãe e muitas vezes nem sabe, Aham. né? Então, assim, os segredos familiares, eles têm função, né? E eles também têm um momento onde eles podem ser desvelados e a energia liberada, entendeu? Uhum. Então a gente tem que mudar o olhar, né? Você tem que tirar o olhar crítico, porque senão você não consegue fazer muitas vezes as reparações, as inclusões, a compreensão do que precisa ser compreendido para restaurar a alma familiar, né? Como a gente diz, que é essa questão do fluxo do amor. Uhum. É. Muito doido? Hã? Tá muito doido? Não, não. Falando assim, né, dentro dessa conversa toda, não tem como a gente também não pensar em pequenas histórias de grandes implicações, né, na nossa própria história, né? Então isso vai passando enquanto você vai falando. Mas tem aqui alguém que está fazendo uma perguntinha. Então, quando você fala da ancestralidade, eu posso aprender com eles através da constelação? É a pergunta. Sim, sim, você pode aprender com eles ou você pode se reconectar com esse saber que já está no seu campo, né? Você só não acordou para isso, Uhum. né? Então, sim, você pode fortalecer laços, né? Limpar conexões, né? Fazer de um jeito para não ficar que nem a internet que cai, né? Sabe? Um sinal limpo, comunicação clara que não te abandona em nenhum momento. Entendeu? Aham. É nesse sentido, né? Você pode sim, e você pode muitas vezes ver que você. Às vezes a gente vive. Tem uma frase que eu. Às vezes as pessoas me perguntavam o seguinte: nossa, Kátia, eu vejo que tem gente que vem numa constelação e não volta mais, e eu tô aqui fazendo constelação, e eu tô aqui fazendo constelação, e eu sempre acho que eu tenho que fazer constelação, tem alguma coisa errada? Na época eu dizia assim: olha, eu acho que o universo escolhe uma pessoa da família para ser a porta de entrada desse tipo de conhecimento. Era a resposta que eu tinha para dar para quando as pessoas me perguntavam isso. Aí, alguns anos depois, eu encontrei uma frase do Bert Hellinger, né? Hum. Que ele dizia assim, vou até ler a frase, que é para não, né? Quando em uma família surge um buscador, é porque este encarna o desejo de todo o clã de sair das repetições e do conhecido e ir adiante. Eu falo e me arrepio, eu sempre falo e me arrepio, né? Porque Uhum. às vezes você fala, nossa, eu vivo uma busca solitária. Não, não, não é. Se você chegou na constelação, muito possivelmente, né, teu sistema já te autorizou a olhar as histórias por esse ângulo, Uhum. né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu divulgo, eu faço constelação todo mês. Eu divulgo a constelação, mas eu não insisto para que ninguém vá, né? Uhum. Porque eu acredito que o universo monta o grupo, ou seja, as pessoas que vão se inscrever são as pessoas que precisam estar lá com os recursos necessários para lidar com as histórias que vão aparecer naquele dia. E eu não sei se é porque eu acredito nisso, mas acontece exatamente assim, entendeu? Tanto que eu Aham. falo assim, às vezes a pessoa fala, você faz constelação individual? Eu faço, mas assim, a riqueza da constelação, do workshop de constelação, ela é inenarrável.
Uhum. Né? Eu tenho pessoas que ela vem constelar um tema, ela vem com a constelação dela, e ao ser representante da constelação de outra pessoa, ela acorda para um aspecto do sistema dela que ela considerava irrelevante, que ela achava que Uhum. não era importante. E aí, ao ver na constelação do outro o banzé que aquilo causa, ela começa a ser. Então, é o que eu digo: é uma ampliação de consciência. É uma ampliação de consciência. Tem gente que vem na constelação e aí eu falo, você precisa ter um tema para vir na constelação? Hoje eu tenho muita gente que vem na constelação sem pedido. E eu falo, pegou a manha do negócio, né? Que é assim, deixa eu ver o que o universo tem para falar comigo. Eu vou me inscrever para ver só qual que é a dele, né? Porque Uhum. realmente você acorda para algumas questões a partir. E quando você é representante numa constelação que você se conecta com a história do seu sistema, você está constelando por ressonância. Então, Uhum. numa constelação, dependendo do tema, sai todo mundo trabalhado. Tem gente que me dá o feedback e fala, Kátia, eu fiz a minha constelação, mas eu saí muito mais mexida com a constelação do outro. A Uhum. constelação do outro somou na minha, e aí é isso, gente. Uma constelação pode reverberar até 2 anos, mas tem gente que sente algo em 3 dias. Tem gente que no dia seguinte vai vivendo as coisas de um outro jeito. Mas as pessoas têm olhos para ver. Então a pessoa fala assim: nossa, a pessoa me abraçou. Nossa, a pessoa me mandou uma mensagem. Uhum. Né? E isso, para quem vivia uma trava onde não era possível a troca, faz toda a diferença, né? E aí é um desdobrar, né? Porque a gente nunca tem acesso ao todo, a gente sempre tem acesso à parte. A constelação ela vai trabalhar um ponto e esse ponto reverbera no todo, né? Aham. É aquela pedrinha que você joga no lago e ela faz aquela reverberação, né? Uhum. Isso é a constelação. Então você pode vir de novo, você pode, enfim, fazer coisas de outra ordem, né? Você pode viver coisas de outra ordem que você não imaginava, porque realmente libera, virou uma chave. Porque Uhum. vira uma chave na tua percepção, principalmente se você estiver aberto para sair com uma nova foto de família, né? Porque tem uma foto quando entra, tem toda uma movimentação, e aí, então, às vezes a pessoa diz, nossa, mas estou vendo meu pai do lado da minha mãe, é muito estranho. Então, abre espaço para isso, por mais estranho que seja, para que isso possa reverberar, entendeu? Aham. Realmente abre possibilidades, né? Abre possibilidades, inclusive possibilidades que a pessoa nem imaginou. Né? Porque eu falo, né? Ela é trazida na constelação por uma questão, mas ela pode ganhar muito mais, né? Uhum. Consciência do seu próprio sistema durante toda a vivência. Muito bem. Tem aqui Rei Antorno. Ei, Antorno, conheço essa pessoa. Você conhece? Está dizendo que foi automático, graças a Deus, né? Eu acho que perdi um pouquinho do contexto e que a pessoa está Talvez dizendo seja essa coisa do tempo de reverberar a constelação, né? chave. A virada Aham. de chave, que eu digo que. Eu falo que às vezes você vive alguma coisa e fala, meu Deus, isso aqui foi que eu trabalhei lá naquela constelação. E é uma coisa de Aham. 7 meses atrás. Mas não, os sinais, esses sinais, eles vão. E giros mesmo, né? Não dá. É que eu não gosto muito de falar disso, porque o que eu não gosto, né, em termos de constelação, e acho que aconteceu isso no começo, porque eu era muito preconceituosa, não queria nem chegar perto de constelação, ó, que absurdo, há 12 anos atrás. Porque tinha uma coisa assim, faça constelação, cure a sua encravada, pegue a mulher amada, cure a sua depressão, sabe, uma coisa meio marqueteira, entendeu? E que eu acho Uhum. que realmente a mim tinha causado uma má impressão. Então eu não gosto, eu sei que existem coisas que são automáticas, imediatas, mas eu nem falo muito delas, porque eu queria evitar isso que eu acho que afastou muita gente.
Entendeu? E outra, uma constelação, para que ela reverbere, né? A constelação ela tem que ter todo um respeito por uma estrutura, né? É um movimento delicado. E aí, assim, eu antes de ser consteladora, eu já era terapeuta familiar. Então eu já tinha uma atração por casal e sou psicóloga formada, trabalho na clínica, era terapeuta de casal e de família. Então a constelação foi um passo além que eu dei nesse sentido. Porque quando eu fiz a primeira, eu pensei assim, gente, quando uma pessoa ia chegar a fazer contato com esse conteúdo em análise? Uhum. Eu não sabia, eu pensava nos caminhos e eu não via. Então eu falo, e eu digo isso, olha, constelação não tira medicamento, constelação não suspende medicamento, não suspende médico e não suspende terapia. Mas pega um atalho, diminui tempo de terapia, potencializa tratamento a ponto de diminuir medicação. Uhum. Então, não é uma questão, é uma questão mesmo de campo, é uma questão, sabe quando você entende algo que te liberta? Sim. Sabe quando você fala, nossa, eu pensei que era isso e não era, era que, nossa, estava chorando à toa, né? Ah, eu tinha entendido errado, né? E é isso, né? É disso que falamos, né? Uhum. Só que a gente está falando de coisas lá de trás, né? E que o desencontro marcou o sistema, que a Uhum. dor marcou o sistema, que a perda marcou o sistema, que a exclusão marcou o sistema. E aquilo fica lá, reverberando, né? E às vezes pula uma geração e aí nasce um outro descendente que tem uma lealdade com aquela história, né? E aí apresenta alguns comportamentos que se repetem, alguns comportamentos familiares, e assim. Tem aqui uma pergunta que você já falou sobre isso, mas a pessoa deve ter ficado com dúvida, que é até quanto tempo fica dando sinais ou mudança? Então, isso é processo. Tem gente que vem, faz a constelação, quando sai está diferente. Às vezes a pessoa tem uma coisa muito pontual e tal, e aquilo acontece, né? Eu, por exemplo, fiz a constelação de uma moça que trabalhava há 23 anos num lugar e ela realmente não era promovida porque tinham N questões. Depois ela fez 3 constelações de temas diferentes, um dia ela chegou e falou, você não vai acreditar, fui promovida a chefe. Né? Então, assim, para ela, quando ela foi promovida a chefe, ela já tinha visto várias mudanças com a constelação, com as constelações. Mas para ela, quando ela foi promovida a chefe, aquilo era de outra ordem, entendeu? Porque ela já Sim. tinha desistido, era uma situação muito complexa mesmo, né? Aham. E você fala, mas vai ser promovida no trabalho. Não, existem nós emocionais que nos impedem de avançar às vezes. Sim, com Então, quando certeza. ela se viu, depois de 23 anos sendo promovida, aquilo era um divisor de águas na história dela, Uhum. né? Tá. Mas é cada um com a sua história, cada um vem para o seu passo, né? Uhum. E que nem eu digo, o que vai acontecer numa constelação é o que o sistema já autorizou. Que o sistema está pronto para dar o passo, mas não tem a oportunidade. Então aquilo acontece porque já está maduro, porque já pode acontecer. Uhum. Muito bem. Cacá, nós já nos estendemos um bocadinho mais do que a gente combina, né? E eu quero agradecer muito, muito, muito. É sempre muito bom conversar com você, ter as informações a respeito daquilo que você faz. E também quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco e nos assistem, né? E que podem conhecer o seu trabalho, que podem Gente conhecer do a sua céu, prática. gente, para um minuto. Guilhermo Leone entrou. Gente, este homem me ensinou. Este é o meu amado mestre. Ah, Eu vi o nome dele subir aqui agora na derradeira, mas eu não podia. Se eu enxerguei o nome dele, eu aqui sem óculos enxerguei o nome dele. Gente, eu aprendi constelação com Guilherme Leone e eu agradeço em muito, muito ele ter a pessoa que ele foi na minha vida. Não só como uma pessoa que me ensinou e que me formou,
mas o amigo e o que eu pude viver com ele. Que Guilherme, um lindo. beijo no seu coração. Gente que me gosta, a culpa é dele. Ele é o corresponsável por essa história. Mas muito legal, gente. Ah, Muito legal. um agradecimento, então, também ao Guilherme Leone, né, por, por essa, por te introduzir e fazer você trazer essas maravilhas para a gente, Cacá. É, eu amo esse argentino. Eu amo esse argentino. Tá bom, gente. Obrigado, Olivia, pela oportunidade. E assim, até essa oportunidade de tirar essas dúvidas, né? Que às vezes impedem as pessoas de. Ai, você é meu orgulho. Meu Deus. Vamos parar aqui, que bom! Tchau! Mas é isso, gente. Muito legal esse espaço, porque eu acho que a gente precisa conversar principalmente para desmistificar algumas coisas, né? E para que as pessoas Uhum. possam se aproximar desse recurso. Eu acho que precisa experimentar, viver, se fizer sentido, ter isso como um recurso, como um espaço de crescimento, né? Se não, tá bom? Tá ótimo. Beijo no Então, coração, Li. semana que vem, avisando a todos, semana que vem nós estaremos aqui também, né? Então, toda segunda-feira, às 19 horas. Semana que vem estaremos juntas de novo, né, Cacá? Só que sou eu que vou falar. Ah, semana que vem você está falando de floral, né? Gente, semana que Isso. vem sou eu que faço a sabatina nela. Beijo, Lívia. Beijo, Até. querida. Tchau. Tchau, Obrigada a tchau, tchau, todos. gente. Até, tchau. Ai, lindo, também te amo muito. Beijo. Tchau. Tchau.